Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? Eu sou o professor Claudei, professor de Química 2, e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos vistos anteriormente, tá? Hoje eu trouxe para vocês os modelos atômicos. Quem quiser acompanhar pelo livro, vai lá no volume 1, na página 609, que você vai encontrar esse conteúdo bonitinho lá, certo? Modelos atômicos. Gente, para a gente entender o que são os modelos atômicos, a gente vai entender de onde foi que surgiu essa ideia, tá? Eu coloquei aqui Demócrito e Leucipo. Eles não são classificados como modelos atômicos, mas eles aparecem nessa evolução de modelo atômico porque foi a primeira ideia de átomo que a gente encontra, certo? Essa primeira ideia de átomo, ela surgiu em 460 a.C. pelos filósofos Demócrito e Leucipo. Esses filósofos, eles trouxeram essa ideia de átomo, mas eles não tinham nenhuma comprovação científica porque eles não eram cientistas, certo? Como eles não eram cientistas, a gente não tem essa comprovação, mas eles já traziam a ideia do que seria o átomo. Eles diziam que as coisas eram, que a matéria era constituída de partes menores, que essas partes menores eram indivisíveis. Daí a gente vem a palavra átomo, que significa partícula indivisível, certo? O Aristóteles também nessa mesma época, ele discordou fortemente desses dois filósofos. Ele dizia que a matéria não era totalmente indivisível. Ele trazia a ideia de que toda a matéria, tudo que a gente via, era constituído por 4 elementos essenciais, que a gente tem água, terra, fogo e ar. Então ele já discordava dessa ideia. Essa primeira teoria de átomos, ela ficou adormecida durante muito tempo. Como não tinha comprovação científica, muita gente acabou não levando a sério essa ideia. Então, entre 1803 e 1808, John Dalton, o cientista John Dalton, ele ressurge com essa nova ideia do que era constituída a matéria, certo? Como era constituída essa matéria? Essa matéria era constituída por átomos, que são partículas indivisíveis. Como o Dalton já era um cientista, então ele teve um respaldo um pouco maior, certo? Esse respaldo e alguns experimentos feitos por ele já definiram que ele definiu que o átomo seriam esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Ele já tratava esse meu átomo como uma esfera, certo? Ele dizia também que átomos iguais, de elementos iguais, possuíam a mesma massa, o mesmo tamanho, né? As mesmas características, as mesmas propriedades, e que átomos de elementos diferentes possuíam tamanhos diferentes, características diferentes, propriedades químicas diferentes. Outra coisa que ele fala é sobre as reações químicas, que as reações químicas acontecem não para destruir e criar novos elementos. Ele acontece o quê? Um rearranjo desses meus átomos formando uma nova substância. Esse rearranjo servia para formar uma nova substância. Esse modelo aqui, gente, ele ficou conhecido como modelo da bola de bilhar, pelo fato dele já tratar o átomo como uma esfera, certo? O próximo modelo atômico, gente, foi o Thomson. O J.J. Thomson ressurgiu também com essa ideia de átomo em 1897. Só que o Thomson, com base em alguns experimentos que ele havia feito, ele já traz uma ideia um pouco diferente, algumas diferentes, certo? Ele dizia que o átomo era uma esfera, assim, ele continua com essa ideia de que o meu átomo ele é uma esfera, certo? Só que ele já dizia que esse átomo era uma esfera divisível, certo? Ele não tratava como o Dalton. O Dalton ele dizia que o átomo era uma esfera indivisível. Já o Thomson, ele trabalha com o átomo como uma esfera divisível. E que nessa esfera divisível, a gente encontrava o quê? Uma parte maior positiva, e que nessa parte maior positiva estavam incrustadas partes menores, que eram as partes negativas. De acordo com o experimento da ampola de Crookes, o Thomson ele traz essa ideia ele traz essa conclusão de que o átomo possui uma partícula elétrica negativa, que ele vai chamar de elétron. Foi o primeiro cientista que traz essa ideia de elétron para esse tempo, certo? Esse modelo aqui, ele ficou conhecido como o modelo do pudim com passas, justamente com a semelhança dessa sobremesa inglesa
Por parecer um pudim com passas, a gente tem uma parte maior positiva e nessa parte maior positiva a gente encontrava partículas menores incrustadas nessa parte maior. Essas partículas eram eletricamente negativas, certo? Em 1911, Ernest Rutherford, ele, para tentar provar um pouco mais dessa ideia, para trazer mais, mais conhecimento sobre esse modelo de Thomson, ele vai fazer um experimento para coletar mais informações sobre o experimento de Thomson. E ele acaba descobrindo detalhes que o Thomson não havia identificado. Exemplo, ele fez um experimento com uma folha de ouro, na qual ele bombardeou essa folha de ouro com partículas alfa, e ele descobriu que essas partículas alfa eram repelidas ou desviadas pelo núcleo. As partículas alfa, gente, são positivas. Então ele definiu que essa repulsão das partículas alfa, ele já dizia que o núcleo tinha carga positiva também. Pelo fato dele repelir essas partículas alfa, indicava que o meu núcleo tinha partículas positivas. Só que depois ele descobriu também que, além dessas partículas positivas, era necessário que o meu núcleo tivesse partículas neutras para acabar equilibrando essas cargas, certo? O que foi que ele descobriu mais? Que os elétrons giram em torno do núcleo, né? Em uma região que a gente vai chamar de eletrosfera. Está aqui, ó, mostrado por esse círculo aqui. Continua-se essa ideia de que o átomo seria uma esfera, tá? Já não traz mais essa ideia de que o átomo seria uma esfera maciça, mas ele continua com essa ideia de esfera, na qual o núcleo possui carga positiva e neutra, e a eletrosfera era onde a gente encontrava os elétrons, certo? Além dessa parte positiva, a gente também encontrava partículas neutras nesse meu núcleo, certo? Então, segura aí que a gente vai dar mais um tempinho aqui para um vídeo para falar mais sobre os outros modelos atômicos. Bom, pessoal, dando continuidade ao estudo dos modelos atômicos, eu trago agora o modelo de Bohr. O modelo de Bohr ele foi desenvolvido em 1913 e ele também é chamado em alguns livros, em algumas literaturas, eles chamam de modelo Rutherford-Bohr. Por que eles chamam de modelo Rutherford-Bohr? Porque ele pega aquela mesma ideia do átomo que a gente tem do Rutherford, certo? E acrescenta alguns detalhes nesse meu estudo. Esses detalhes são o quê? No modelo de Rutherford, a gente traz aquela ideia de núcleo e de eletrosfera, que ele está ali só na eletrosfera. Já o Bohr, ele diz que o modelo, que no caso o átomo, além dessa eletrosfera, a gente vai ter órbitas circulares de raio pré-definido. No caso, vão estar ali incluídas na eletrosfera. Essas órbitas circulares de raio pré-definido vão ser as camadas. E cada raio desse aqui, cada camada dessa daqui, ela possui uma quantidade de energia. Gente, um detalhe que vai diferenciar esse modelo do próximo que a gente vai ver. No modelo de Bohr, a gente tem órbitas circulares perfeitas, certo? Quando ele fala em órbitas circulares perfeitas, você já traz aquela ideia de que o modelo é de Bohr. Outra coisa, as órbitas são estacionárias, né? Elas são chamadas de níveis de energia. Esses níveis de energia indicam que os meus elétrons estão localizados nessas camadas e que cada elétron desse tem uma quantidade X de energia. Tá? Não tem como a gente dizer exatamente onde está localizado aquele elétron, mas e sim o caminho que ele vai percorrer. Esse caminho é o que a gente vai chamar de camadas ou níveis de energia. Professor, é possível um elétron passar de um nível para o outro? Sim, gente, é possível um elétron passar de um nível para outro, desde que seja de um nível interno, certo? O nível interno que eu falo é esses níveis que estão mais próximos ao núcleo e para um nível mais externo, certo? Que é os níveis que estão mais distantes do núcleo. Sempre que eu quero passar esse elétron de um nível interno para um nível mais externo, eu preciso
absorver energia. E quando eu quiser retornar esse elétron, ele precisa liberar essa energia que ele absorveu para ele retornar ao orbital, ou para a camada que ele já estava inicialmente, certo? Esse modelo de Bohr, gente, ele explica aquelas figurinhas que brilham no escuro, os ponteiros do relógio. O que acontece ali? O meu relógio, se eu passar algum tempo sem sair com ele na luz do sol, sem expor ele na luz do sol, com o tempo ele vai diminuir esse brilho do ponteiro, certo? Que brilha no escuro, ele vai diminuir esse brilho. O que acontece ali? Ali ele está perdendo a energia. Para ele voltar a brilhar de novo, a gente é necessário pegar esse relógio e colocar um pouco no sol, exposto na luz solar. Essa luz solar vai fazer com que os elétrons absorvam energia, certo? E saltem de um nível interno para um nível mais externo. Como ele salta de um nível interno para um nível mais externo, ele absorveu energia. Para ele voltar, ele libera essa energia. Essa energia, gente, ela é liberada em forma de luz ou de calor. Isso explica o brilho nos ponteiros do relógio ou nessas figurinhas que brilham no escuro. Ele absorve energia, certo? Passa de um nível interno para um mais externo, depois ele libera essa energia e passa de um nível externo para um mais interno, voltando ao seu nível inicial, tá? Lembrando outra coisa, gente, essas camadas, elas são dispostas em 7 camadas, os elétrons. A gente tem camada K, camada L, M, N, O, P e Q, certo? É onde estão localizados esses meus elétrons. O próximo modelo atômico, gente, é o modelo de Sommerfeld, que ele foi desenvolvido em 1916. Esse modelo atômico de Sommerfeld, ele também já traz as mesmas ideias do modelo de Bohr. O que ele define além dessas órbitas, dessa diferença nas órbitas? Como a gente está vendo aqui, o modelo de Sommerfeld, ele diz que as órbitas não são sempre circulares, que a gente vai ter órbitas elípticas também, em formas ovais. Essas órbitas elípticas é onde estão localizados os meus elétrons. Ele também, gente, divide esses níveis que a gente viu aqui no modelo de Bohr, as camadas K, L e M, N, ele divide todas essas camadas em subníveis. Quais são os subníveis que eles vão ser divididos? A gente vai ter subnível S minúsculo, subnível P, subnível D e subnível F. São esses 4 subníveis que a gente vai estudar e vão ser explicados com a distribuição eletrônica, certo? Então, Sommerfeld, além dele definir essas órbitas elípticas, ele também define os níveis sendo divididos em subníveis. Essa, gente, é a figura de átomo que a gente tem atualmente. O núcleo e os elétrons ao redor do meu núcleo nas órbitas elípticas, certo? Girando ao redor do meu núcleo. Gente, espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo. Até a próxima!